Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa aula 10. Hoje eu vou estar falando aqui dos exercícios que a gente pode estar trabalhando com a parte de intervalos. Então, na aula 9, que foi a aula anterior, a gente falou sobre o reconhecimento de intervalo, falou também sobre maior, menor, maior igual, menor igual, com exemplo do sensor de ultrassom. Dessa vez, a gente vai estar falando agora de mais um exercício, né, de maior que, menor que. E a aula 11 também vai ser um outro propósito de exercício em cima dessa linha. Tá? Mas, basicamente, quando a criança começa a aprender números negativos, ela tem uma dificuldade de enxergar, por exemplo, de responder a seguinte pergunta. Menos 3 é maior ou menor do que menos 2? Né? Menos 15 é maior ou menor do que menos 20? Então, essa escala de ser maior ou ser menor, quando aplicada a números negativos, costuma confundir bastante e é interessante colocar exercícios. Por isso que eu estou trazendo aqui duas propostas de exercício. A primeira eu vou estar colocando na aula 10, a outra eu vou estar colocando na aula 11, mas tudo relacionado a essa temática de se reconhecer maior, ou menor, ou igual, que tem a ver com a aula de reconhecimento de intervalo. Nessa aula também eu vou me estender um pouquinho mais para alguns detalhes da questão da programação, de passar o programa para o IDE do Arduino, que eu tenho passado muito rápido nas outras aulas. Eu já fiz uma explanação maior nas aulas anteriores sobre isso, mas hoje eu vou falar um pouquinho também e vou colocar uma pegadinha que pode estar acontecendo também com vocês em relação à montagem do pronto-board, do que diz respeito à polaridade, tá bom? Vamos começar então? Bom, de volta aqui à plataforma Tinkercad, eu vou estar aqui clicando no primeiro exercício, né, proposto para essa parte de reconhecimento de maior, menor ou igual. Trata-se de um circuito muito parecido, né, com os outros que a gente já trabalhou. Né? Eu vou estar usando basicamente LEDs, vou estar usando botões, menos botões dessa vez, apenas dois. Não vou utilizar o piezo, que é o nosso alto-falante, mas quem estiver aí fazendo, fique à vontade para dar um efeito, colocar uma musiquinha ou coisas desse tipo. Fica bem interessante também, tá? Então, basicamente, quando o programa carregar, eu vou estar explicando em mais detalhes, mas essa é uma aplicação para se exercitar o conceito de intervalo ou o conceito de maior, menor ou igual, tá? Então, é uma aplicação relativamente simples, é um game que ajuda muito na fixação, tá? E quando eu começar a apresentá-lo, vai ficar bem fácil. Assim que carregar também, eu vou estar mostrando, como eu já falei inicialmente, da parte de como copia e cola para o Arduino. Eu vou dar uma reforçada nessa parte, que é bastante importante, porque é a parte do dia a dia que a gente usa o tempo todo. Tá? Então vamos lá, essa é o nosso circuito. Eu já descrevi aqui como é que vai ser o funcionamento dele. Eu vou estar apertando esse botão de Start aqui, que está aqui, né, direcionado, né, e ele vai aleatoriamente, randomicamente, escolher um desses números que estão representados por essa escala aqui, né, cada LED representa um número desse, então de menos 4 a 4, e a pergunta vai ser, menos 1, que é o número que eu estou definindo, é maior ou igual que menos 4, menos 3, e assim em diante. Então, eu vou estar identificando a resposta, se é verdadeiro ou se é falso. Então, eu vou dar um start, né, ele vai selecionar um número, o aluno pode anotar a resposta no papel, né, e depois a resposta vai sair clicando em resposta. É um joguinho mesmo, tá? É um game, tá? Para poder fixar, e é lógico que o professor pode mudar esse número definido, como também pode colocar a escala. Eu coloquei uma escala aqui bem certinho, de menos 4 a 4, mas pode ser uma escala completamente diferente, inclusive só com números negativos, tá? Para até facilitar um pouco mais, ou colocar mais números negativos do que positivos, isso fica a critério do professor, tá? Então, deixa eu apresentar aqui o circuito. Estamos aqui mais uma vez trabalhando com a placa de Arduino e com o pronto-board. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para que fique mais fácil da gente explicar, né? Deslocar um pouquinho os nomes. Pronto. Então, vamos lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando uma sequência de LEDs, né? 4 LEDs negativos, um zero e 4 LEDs positivos, né? Total aí de 9 LEDs, então eu uso da porta 10 a porta 2 até a porta 10. E a 11 e a 12 eu utilizo para o verdadeiro e falso. Essas são as minhas limitações dos LEDs, tá?
Então, vamos começar aqui, eu já coloquei a alimentação aqui, né? Positivo e negativo, transferi-la para o lado, para o outro lado do protoboard. Também coloquei aqui nossos botões, que estão fazendo aqui, através do divisor de tensão, conexão com a porta A5 e A4. Tá? Então, pressionando aqui, logicamente eu aciono a porta analógica 5 e a porta analógica 4. Já expliquei isso bastante nos outros vídeos. Tá? E aqui eu tenho os LEDs nessa disposição. Fiz uma disposição um pouquinho diferente, e é diferente do que a gente coloca também lá no Arduino, na placa física, mas dá para perceber aqui que eles estão conectados. O terminal positivo, ele fica sempre conectado aqui com cada uma das portas que eu estou utilizando na sequência, e o terminal negativo, o terminal menor, aqui ele está sempre aqui no meu GND, no ground, né, no meu polo negativo. O que eu tenho aqui são as outras conexões do botão, né, a parte que liga a conexão positiva, que está aqui também conectada, e depois também tem uma conexão aqui do negativo do LED, desses LEDs aqui. É lógico que lembrar que toda essa configuração você pode fazer do jeito, inclusive na aula passada aqui eu puxei um outro programa do lado, né, puxei uma outra montagem do lado, fiz a montagem aqui de outro jeito. Inclusive essa montagem que eu estou fazendo, ela não favorece muito a montagem lá, né, porque o que acontece? Quando eu pego esse protoboard inteiro aqui e coloco aqui embaixo, que é o que eu faço lá na parte prática, os fios ficam meio cruzados e fica até um pouco mais complicado de se estar mexendo, de estar, vamos dizer assim, puxando os fios, etc. Né? Ele demorou aqui um pouco para carregar, porque eu fiz e acabei puxando sem querer. E ele mexeu aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo voltar para a condição que estava anteriormente. Tá? Mas, assim, existe essa possibilidade de estar... acho que só estou piorando a situação. Vou tentar colocar aqui um pouquinho mais para o lado. Opa, ele acabou puxando aqui. Eu tenho que selecionar primeiro o protoboard e aí puxo ele um pouquinho. Como ele está com bastante peças, bastante componentes, ele acaba demorando um pouquinho para carregar, mas ele vai obedecer sim. Então, foi até demais. Pronto. Só vou deixar uma posição aqui que permita com que a gente enxergue aqui os componentes. Pronto, voltou ao normal, felizmente. Então, circuito explicado. Lembrando que, mais uma vez, aqui eu vou estar disponibilizando um projeto onde a pessoa que estiver assistindo aqui o vídeo pode verificar em detalhes. Projeto explicado. Vamos agora para a parte do código e depois eu faço a simulação. Então, o código está aqui descrito. Eu vou estar puxando ele aqui um pouco mais para explicar em mais detalhes antes da simulação. Tá. Então, vamos lá. Primeiro aqui eu defini, né, minha variável definida é o -1, ou seja, vou comparar sempre o -1, né, ao -1, se ele é maior ou igual do que um número que for acionado aqui, que é um desses números aqui, tá? Do -4 até o 4, com 0 no centro. Então ele definiu aqui o -1, e poderia ter definido outro, né? Inclusive deixo desse jeito para não ficar colocando -1 em todos os programas, já coloca desse jeito, isso facilita bastante. A utilização de variáveis é uma vantagem justamente por isso. Tá? Então defino aqui o meu número que eu vou estar comparando, o meu definido, né? E enquanto o meu botão aqui, que é meu botão de Start, né? Deixa eu puxar aqui um pouco, esse é o botão de Start, ele não for pressionado, né? Ele vai ficar escolhendo randomicamente, aleatoriamente, um número entre -4 e 4, incluindo 0. Tá? Então ele vai escolhendo aqui. Na hora que eu apertei, né, isso aqui ficou, essa condição aqui não foi mais menor do que 0, ela conseguiu aqui para 1, eu já expliquei essa situação do analógico aqui, ou seja, consegui isso aqui para 1023, quando eu aperto o botão ele sobe esse valor, o que vai acontecer? Ele pula para outra parte do programa, só que o primeiro, que é o valor aleatório aqui, já foi escolhido. E depois eu só faço comparações. Se esse número escolhido aleatoriamente for igual a -4, eu vou ligar o LED representando o -4, que no caso aqui é o LED da porta 2. Tá? E assim sucessivamente, eu já expliquei essa mesma dinâmica para os outros programas. Acho que todo mundo já percebeu aqui que se você dominar
Se for dominado 2 ou 3 estratégias de programação, né, lógica de programação, já consegue fazer bastante coisa. E esse é o objetivo do treinamento mesmo, tá? É que mostre formas que você possa utilizar em diversos programas de uma forma bem simples, de uma maneira bem simples. Tá? Não queremos ser redundante. Então, o primeiro aqui eu já selecionei, já coloquei aqui todos, né? Representando. Então, se o primeiro for -2, vai ser na porta 4, o primeiro for -1, a porta 5, o primeiro for 0, a porta 6, e assim segue a sequência. Depois disso, né, que eu estou com o valor já aqui acionado, então nesse momento aqui o valor foi acionado, né, e o aluno já consegue comparar, pô, esse número aqui -1 é maior ou menor do que esse? Pronto. E aí eu fico aguardando, né, ele apertar o botão que eu chamei aqui de botão de resposta, certo? E esse botão de resposta vai aguardar um segundo. Na verdade, ele fica parado aqui apenas esperando o comando para que o resto da programação siga. Então, essa estratégia aqui a gente não utilizou ainda, mas ela é bem interessante, apenas para travar o programa. Então, o programa está rodando na filinha, na pilha, né? Chega aqui, ele fica esperando uma coisa para continuar. E essa coisa para continuar, o que é? É o botão de resposta. Tá? Porque até então a operação já está feita. Ele já sabe aqui qual é a diferença, né? Quer dizer, não sabe ainda que eu vou calcular aqui, mas ele já tem o valor do primeiro aleatório, o aluno que já sabe qual é o valor do -1, depois é só calcular e dar a resposta. Mas então aqui eu interrompo, né, essa operação para que a resposta só saia depois que apertar o botão que está aqui. Então, e aí eu venho, depois que eu aperto o botão, eu venho para a condição verdadeira e a condição falsa. Eu fiz questão aqui de colocar esses comentários para que fique mais claro possível para quem está aprendendo. Então, a condição verdadeira é quando o valor definido, né, ele é maior ou igual, do jeito que está aqui, tá vendo, do que o primeiro valor que foi lá em cima, aleatoriamente, escolhido. Então, se isso é verdade, né, essa condição verdadeira, se isso aqui acontece, então o pino 11 fica como alto. O pino 11 é, né, não por acaso, o pino que vai dizer se essa condição aqui é verdadeira ou não. Deixa eu tirar aqui para mostrar, tá vendo? Não, acabou ficando aqui. Deixa eu selecionar outro ponto. Ó, o pino 11 está justamente aqui. Ó, ele que vai dizer se a condição é verdadeira ou não. Né? Quer dizer que vai alertar quando for verdadeiro. Então essa é a condição de verdade. E a condição falsa é justamente ao contrário. Eu vou desligar o pino 11, mas eu vou ligar o pino 12, que o pino 12 é o de falso. Tá? Então essa é a condição, as condições verdadeira e falsa. Depois disso eu botei um delay aqui de 2 segundos para guardar, apenas para que se registre, né, nesse momento, a resposta já está pronta, se é verdadeiro ou se é falso. O aluno tem ali 2 segundos, eu posso aumentar também esse tempo aqui, 3 segundos, 5 segundos, para anotar a resposta, para visualizar a resposta. Desculpe. E depois disso, eu defino todo mundo como baixo novamente, né? Ou seja, desligo todos os LEDs e, naturalmente, o programa se reinicia aqui da primeiro comando, e aí, mais uma vez, eu confirmo o definido como -1, e assim vai seguindo, tá bom? É um programa relativamente simples, a estrutura a gente já viu, né? Talvez um pouco de diferença aqui seja essa parte onde eu dei um break, dei uma pausa aqui, esperei apertar um botão para continuar, e esse esclarecimento aqui maior sobre as condições de verdadeiro ou falso, né? Que eu talvez não tenha dado com esse detalhe nas aulas anteriores. O restante é muito, muito, muito parecido com o que a gente já viu, tá bom? Vamos fazer a simulação. Depois eu quero aqui mostrar um outro detalhe sobre a parte de puxar a linha de código para o IDE do Arduino, tá? Que já está aqui aberto em outra página. Então vamos aqui iniciar a simulação. Pronto, já está rodando aqui. E a primeira coisa que tem que fazer é Start. Para quê? Para que ele randomicamente escolha o número de -4 a 4, incluindo 0. Ele escolheu -4. Então a pergunta que o aluno tem que se fazer na hora é: -1 é maior ou igual que -4? Essa é a pergunta. Então, -1 vai ser maior que -4. Né? Então, a resposta teria que ser realmente verdadeira. O que aparece aqui, verdadeiro. Depois dos 2 segundos lá, que é o tempo de anotar, você vê que todos os LEDs se apagam e a condição anterior já retorna. Né? É lógico que ele apaga aqui muito mais lento, lá na prática ele apaga assim muito rápido. Então, a gente vai seguindo aqui. Então já colocou 4 novamente, acho que ele até já repetiu isso aqui. Não fez. Então se aparecendo 4, é lógico que não é, né? É falso. E aí vai seguindo.
Opa, apertei errado. 0. Então, 0 menos 1 é maior ou igual a 0? Bom, menos 1 é maior ou igual a 0? Essa é a pergunta. Desculpe, é a afirmação. Menos 1 é igual ou maior que 0. Verdadeiro ou falso? E a resposta, que naturalmente é falso. Tá? Então, mais um teste. Aí, esse foi um bom teste. Menos 1 maior ou igual que? Então, ó, a resposta é que é verdadeiro, porque ele aqui, o menos 1, é igual. E a gente garantiu essa condição de igualdade simplesmente nesse comando aqui que a gente colocou. Né? Se a gente não tivesse colocado o igual aqui, tivesse escolhido simplesmente maior, não conseguiria atender essa condição. Esse é o detalhe que a gente tem que ficar bem atento, tá bom? Então, antes de a gente passar para a parte prática, já que aqui a simulação foi entendida, me permita aqui mostrar um detalhe sobre o código. Quando eu estiver lá fazendo a parte prática, terminar a montagem, e eu concluir a montagem mesmo, começar a conectar o cabo, eu normalmente venho aqui, né, onde eu consigo visualizar o programa, tanto em bloco quanto em texto, e venho aqui e copio essa parte aqui. Ó. Eu já falei isso aqui, mas é interessante que eu reforço que tem algumas aulas que eu não falo, já não falo isso mais, já passei direto. Simplesmente aqui eu copio. Venho aqui no IDE do Arduino, que está com um programa antigo aqui, né? Deleto. Ou simplesmente abro uma página nova, fica ao critério, ao gosto do freguês aí. Pronto. Eu venho aqui, ó, Ctrl V. E aí sim, eu verifico se a minha porta, que não tem nenhuma porta conectada agora, vai ser uma dessas aqui, e essa porta aqui tem que estar basicamente igual a essa porta que está aqui, né? No caso está com 10, vai ter que aparecer a com 10 aqui. Se ela não tiver, eu vou ter que clicar na porta que está selecionada aqui para forçar ela aqui. Eu já falei sobre isso também. Tá? E depois disso, depois de compilar, eu venho aqui e carrego o programa, que dura aí 2, 3 segundos aí para fazer o download no Arduino. Tá bom? Bom, pessoal, de volta aqui com a mesma disposição de sempre, né? Arduino e placa Prontoboard. Então, tirar o Arduino aqui um pouco de lado, vamos começar com a montagem no Prontoboard. E eu aqui, mais uma vez, estou olhando para o Tinkercad, estou fazendo o projeto do mesmo jeito que está lá. Tá? Então, primeira coisa, eu vou estar usando aqui os botões, né? Já expliquei sobre eles. Eu vou aqui estar colocando bem no centro, da mesma forma que está lá no projeto. Tá? Lembrando que eu não consigo conectar desse jeito, correto, né? A forma correta realmente é essa. Pronto, aqui bem fixo. Então vamos dar uma acelerada aqui. Eu já preciso já colocar os resistores para fazer. Então eu já coloco ele aqui e coloco ele no terminal negativo. Um pouco aqui embaixo. Lembrar que lá no Tinkercad ele está ao contrário, né? Só uma coisa aqui, antes que a gente se esqueça, eu até comentei que ia falar isso. Deixa eu terminar, só colocar esse resistor aqui. E a gente já vai para um detalhe que eu quero chamar a atenção. Né? Quando a gente for começar a trabalhar com os LEDs, que vai ser o próximo passo, né? Eu vou até tirar o resistor aqui para a gente não atrapalhar. Então, quando eu for começar a trabalhar com os LEDs, que é o próximo passo, observe que eu estou coincidentemente trazendo sempre essa disposição, né? Negativa aqui e positivo aqui. O que é que eu faço com o LED, né? Eu pego esse terminal aqui maior, que é o positivo, coloco ele do lado de cá para ligar a porta do Arduino, e o negativo já fica desse jeito. Né? Perfeito, fica uma boa distribuição, já fizemos vários circuitos dessa forma. Mas tem um detalhe. Se eu, em vez de fazer assim, fizer assim, eu coloco o positivo, como eu falei aqui, mas o outro fica desse jeito aqui. Ó. Ele fica no positivo, né? Ao contrário do outro terminal, né? onde o negativo já é mais próximo dessa fila aqui. Né? Então, essa inversão existe, e se por acaso você ligar desse jeito, o que vai acontecer é que todos os LEDs vão se acender, porque eles vão estar com um dos terminais positivos aqui, tá? E quem tem que dizer que ele acende ou não, no caso aqui é a porta de Arduino. Então tem que ter esse cuidado, e eu alertei que eu ia falar um pouco sobre isso no início da aula, mas precisa desse cuidado
para não inverter, tá bom? Correto para se utilizar o LED da forma que nós estamos fazendo é deixar o terminal negativo como comum e esse aqui positivo desse jeito. Também não impede, se eu quiser, por exemplo, fazer isso aqui, ó, e abrir um pouco mais até chegar ao negativo. Dá também, tá? Sofre um pouquinho mais o LED, né? Tem que tentar uma forma de esticá-lo melhor, mas assim fica muito mais organizado se a gente conseguir fazer desse jeito, tá bom? Negativo com positivo. Bom, vamos lá, depois eu continuo colocando o LED. Eu fiz logo para que a placa tivesse menos poluída, ou seja, com menos componentes, para que a gente consiga visualizar com mais tranquilidade. Mas deixa eu voltar aqui aos resistores. Na sequência eu já dou prosseguimento aqui à montagem dos LEDs. Estou colocando aqui meus resistores para os botões. Na sequência eu vou colocar os LEDs. Eu tenho aqui 4 LEDs de um lado, 4 LEDs do outro e um no meio. Vou tentar aqui manter a disposição de cores, mas também não é uma coisa muito tão importante nessa altura do campeonato. Interessante que você tenta manter cores frias, né, e cores quentes, mas assim, me perdoe porque eu acabei não selecionando todos os LEDs aqui. Talvez eles tenham um ou outro com a cor diferente. Então vamos lá, negativo nesse ponto aqui que é o comum, positivo, a mesma coisa dos outros, tá? Vamos lá na sequência. Deixa eu tentar apertar um pouquinho mais para colocar o LED do 0 bem no meio, né, para que ele fique, vamos dizer assim, separando, né, todo o conjunto. Deixa eu confirmar aqui, sim, pergunta que muita gente faz, né? Se eu inverter a posição desse LED, queima? Não, não queima, agora ele não funciona, tá? Só isso. Então, positivo e negativo aqui no meio, sequência idêntica. Bom, já trabalhou bastante desse tipo de montagem. Acho que todo mundo vai ficar craque aqui de estar executando dessa mesma forma, tá? Pronto, coloquei o último LED aqui, espero que as cores estejam corretinhas. Então, todo mundo aqui fixo. O próximo componente que eu tenho aqui são os LEDs de verdadeiro ou falso, que eu já separei aqui. Eu coloquei o vermelho, né? A grande vantagem de não ter um LED de outro brilho, pelo menos de cara você já sabe qual é a cor dele. Então estou colocando aqui positivo e negativo, a mesma coisa do outro LED que eu já verifiquei antes, que é um LED verde, positivo, negativo. Pronto, componentes montados, eu já posso começar aqui a trabalhar com a placa de Arduino e fazer a primeira parte das ligações, que é a alimentação. Então eu vou usar esse fio verde aqui como GND, tá? Vou colocar aqui um pouco para dentro, já vai ficar claro o porquê. E coloco aqui o meu 5 volts. No positivo. Da mesma forma que eu já expliquei lá no computador, eu vou estar buscando agora essa alimentação para colocar do outro lado, sempre respeitando positivo com pego positivo. Aqui o LED ficou numa posição aqui que eu não quero, então substituir aqui, agora eu coloco, opa, fiz errado aqui, né? Aqui negativo, na verdade. E positivo com positivo. Pronto. Perfeito. Agora, já feita essa parte de alimentação, vou logo começar aqui pelos botões. Vou fazer essa partezinha aqui dos divisores de tensão rapidinho. Então vou estar colocando aqui os sinais analógicos. Deixa eu pegar aqui um cabo que tenha um tamanho um pouco maior. Deixa eu para pegar esse amarelo aqui, vamos ver. Vou pegar o laranja mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou estar buscando esse botão aqui, que é o botão de start. Ele está na porta A5. Então
daqui para o A5. Aqui. Não ficou legal, ficou meio curto aqui. Eu vou escolher uma outra cor com um cabo um pouquinho maior. Acho que esse amarelo aqui me atende. Isso, vai atender sim. Vou colocar o A5 aqui, pronto, ficou mais tranquilo. Vou ter colocado o A0 ou A1 para me facilitar a vida, né? Mas tudo bem, vamos lá. E o botão que está aqui, que é o botão de resposta, ele vai estar na porta A4. Está do lado de cá. Bom, perfeito. Deixa eu só agora colocar a limitação, completar a limitação, né? Então, se esses terminais aqui estão no negativo, o outro vai ter que estar no positivo, para poder, quando eu fechar o circuito, alimentar a entrada. Perfeito. Perfeito. Pronto. Agora eu vou estar puxando as alimentações agora do LED, né? Na verdade já está alimentado aqui no negativo, tudo como comum. Eu vou estar puxando agora de 1 a 1. Então lembrar que meu LED -4, ele está no 2, né? Porque como o protoboard fica aqui do lado, fica mais fácil a gente estar fazendo isso e fica mais didático lá no Tinkercad. E aqui fica um pouco mais difícil porque eu puxo de uma extremidade para outra, mas é eu escolher entre um ou outro, não tem muito jeito, tá? Então, eu vou estar usando esses branquinhos aqui, e vou estar fazendo essas conexões aqui, do -4 para o 2, da forma que está lá, né? Depois eu coloco o 3 para o -3, depois eu vou colocar aqui o 4, acho que eu tinha colocado errado, o 4 para -4, -3, -2, agora vou colocar esse para -1, deixa eu confirmar só, aqui está dizendo que é o 5, deixa eu dar uma olhada no Tinkercad, o 5, sim, exatamente, o 5 é para o -1, tudo certinho. Só seguir a sequência, né? Não tem muito mistério. Aqui eu errei. Tá, estou tendo cuidado aqui de manter todos no alinhamento, que estão os LEDs, senão não funciona. Perfeito. O 0 eu vou colocar uma corzinha diferente. O 0 está ligado no 6, porta 6. Agora, 1, 2, 3 e 4, eu vou usar esses laranjinhos aqui. Tem que lembrar também que eu não posso deixar o LED, né, na mesma linha do botão. E eu cometi esse pecado aqui, ó. Então, deixa eu tirar esse LED aqui rapidamente, colocar ele pro lado de cá. Já livrei ele aqui, né? Então, agora sim eu posso colocar esse LED conectado com a porta correspondente, que é a porta 7. Pronto. Os demais aqui, da mesma maneira. 2 com a porta 8. 3 com a porta 9. 4 com a porta 10. Pronto, agora só falta ligar mesmo as portas 11 e 12. E a gente não pode esquecer porque trocar, porque pode ser que dê um conflito, né? O verdadeiro ser falso, falso ser verdadeiro. Lembrar que esse LED vermelho aqui, ele é o falso. E o falso, ele está conectado na porta 12. Então, deixa eu logo conectar esse falso aqui na porta 12. Positivo na porta 12. E o verdadeiro na porta 11. Lógico,
aqui para que eles funcionem, como eles não estão no comum negativo, eu preciso alimentá-los. Então, colocar eles no negativo. Uso negativo, que está aqui do lado. Sem problema algum. Mesma situação do outro LED. Pronto, eu acho que eu não esqueci nada. A princípio está todo ele montadinho, né? Agora, o que eu vou fazer é o que eu já inclusive comentei que faria, né? É estar passando o código. Eu já expliquei como é que faz isso, com detalhes. Vou passar o código aqui, copiar e colar, né, para o IDE do Arduino, e vou carregar. Na verdade, como eu já fiz isso, né, e ele já foi testado anteriormente, eu vou simplesmente carregar aqui o Arduino no meu computador para alimentá-lo. Vou segurar aqui. E pronto, teoricamente aqui agora é só, já que está alimentado, o programa já estava previamente carregado, é só agora a gente testar, tá bom? Então estou segurando aqui somente para que o cabo, né, não leve ele, mas vamos fazer o teste aqui então agora. Deixa eu segurar aqui na posição bacana. Então o primeiro botão de start, lembrar que aqui eu tenho -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e 4. Eu tenho um botão de start, tenho um botão de resposta, tenho um botão de falso e tenho um botão de verdadeiro. LED de falso, LED de verdadeiro. Então vamos lá. A primeira coisa aqui que ele me faz é randomicamente escolher um número e aqui ele escolheu o 3. Então a pergunta é, lembrando como estava lá, -1 é maior ou igual que 4? E a resposta é que ele é que é falso, né? Essa proposição é falsa. Então, próxima, acabou colocando, a resposta vai ser a mesma, falso, que ele colocou um número maior, né? Ele colocou aqui 4, também vai ser falso. Vamos seguir com os testes. Opa, agora ele já colocou aqui um outro número. Observe que ele fica aceso aí o tempo todo aí, até eu apertar a resposta, que é justamente aquela condição lá que a gente colocou para esperar clicar no botão. Então ele está colocando aqui, ó, -4, -3, -2. -2. E aí, -2 é maior ou menor do que -1? Né? Na verdade, a pergunta que ele faz é, -1 é maior ou igual? Bom, -1 é maior do que -2? É. Então a resposta aqui vai ter que ser verdadeira. É o que já apareceu aqui como verdadeiro desse lado de cá, com LED verde sendo aceso. Mais um teste e a gente encerra aqui a fase de testes. Aqui já colocou 2, né? Exatamente, e vai ser falso, obviamente. Mais uns testes, 2 de novo, porque isso pode acontecer, né? Porque a resposta é aleatória. 3 vezes, enfim, pode acontecer. Só mais uma vez. Ele colocou agora o -3 e o -1 sim é maior do que -3. E aí vai ficar verde. Pronto. Fechou aqui a aula 10 e na próxima atividade a gente vai fazer um outro exercício um pouquinho diferente envolvendo essa mesma temática. Até lá!